Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Uma das coisas mais pavorosas do bolsonarismo é o discurso, em particular o caráter religioso e cristão do discurso. É pavoroso porque é falso, é inconsistente, apesar de ser aparentemente efetivo para uma parcela da sociedade brasileira. Nesse sentido, a semana passada, o período compreendido entre 10 de junho e 20 de junho de 2022, foi repleto de exemplos sobre esse descalabro. Em primeiro lugar, é impossível deixar de falar que dois profissionais, Bruno e Dom Philips, foram assassinados, esquartejados e queimados por desenvolverem trabalhos de defesa da floresta e dos indígenas na Amazônia, sem que sequer uma única palavra empática de apoio tenha sido emitida pelo governo federal. Muito pelo contrário, os profissionais foram inicialmente responsabilizados por não terem autorização para executar o trabalho, o que se mostrou falso, porque tinham autorização para visitar os índios e porque, inclusive, quando foram assassinados, sequer estavam na reserva indígena. Foram responsabilizados por entrarem numa aventura sem proteção, esquecendo que Bruno era talvez o indigenista mais experiente do Brasil e que Dom Philips era um jornalista extremamente experiente na realização de trabalhos similares, inclusive na Amazônia. E, para piorar, o presidente disse que os dois eram mal queridos na região, mas se esqueceu de dizer mal queridos por quem. Eram mal queridos por bandidos, pescadores e caçadores ilegais, desmatadores da floresta, ou seja, o presidente se colocou ao lado da bandidagem, ao invés de se colocar ao lado de quem defende a humanidade e o ambiente. Mas não foi só isso. Numa reunião com apoiadores, o presidente apareceu dizendo que se Cristo vivesse hoje, compraria armas, o que não é apenas uma estupidez, é também uma deturpação grosseira do espírito cristão, que é um espírito que prega o amor e a tolerância ao próximo. Nessa mesma toada, pastores bolsonaristas apareceram na internet explicando uma rifa de fuzil e escopetas para a consecução de recursos para apoio de atividades de uma igreja, o que mostra o descalabro e a natureza das atividades que são exercidas em alguns desses espaços no Brasil. E importante, com isenção fiscal. Mas não terminou ainda aí. Apoiadores bolsonaristas apareceram em Minas Gerais espalhando veneno sobre as pessoas que se preparavam para participar de um comício de partidos contrários a esses senhores bolsonaristas. Enfim, é impressionante que uma pessoa bem informada e esclarecida, de alguma forma, se deixe levar por um discurso tão obviamente inconsistente, violento, partindo do pressuposto de que não haja qualquer engodo. Parece claro que é apenas a celebração da violência e do autoritarismo, escondido sob o manto da religião, dos costumes e do liberalismo econômico que tenta controlar preços. É tudo falso como uma nota de R$ 3. E não é necessário muito esforço intelectual para perceber isso. Enfim, não existe bolsonarismo cristão, até porque o bolsonarismo é perverso. Até o próximo vídeo.